Vamos analisar agora com o Vitor Irajá, nosso apresentador do CNN Money. Vitor, seja bem-vindo novamente aqui ao Bastidores CNN. Diante desses anúncios, o governo vai fechar as contas neste ano com essas medidas? A gente já sabe, sempre tem um déficit. Apesar de Fernando Haddad dizer, não, vamos fechar no zero, mas colocaram muita coisa embaixo do tapete ali para não contabilizar no déficit fiscal. E este ano eleitoral, é difícil fechar as contas, porque sempre tem um presidente candidato à reeleição que abre a torneira. A gente já viu Lula fazendo isso, Dilma e Bolsonaro com o Auxílio Brasil de R$600. Uribe, se não fechar as contas, é só tirar alguns gastos da regra que está tudo certo, fecha-se a conta facilmente. Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você, a Tainá. Muito bom estar de volta aqui no Bastidores CNN. Uribe, a gente acompanhou a entrada da Vitória Queiroz, nossa repórter de economia de Brasília, trazendo essa perspectiva de um impacto fiscal neutro, da ordem de 30 bilhões de reais em renúncia de arrecadação, mas com essa perspectiva de se arrecadar 32 bilhões de reais com a taxação de 12% do petróleo, as exportações de petróleo brasileiro, que preocupa bastante o mercado, dada essa perspectiva de uma criação de uma distorção no mercado, num momento de demanda mais elevada, exatamente por essa falha da distribuição e, evidentemente, um represamento das exportações oriundas do Oriente Médio por causa do bloqueio do Estreito de Hormuz por parte do regime dos ayatolás. Com o petróleo operando nesse patamar de 115, 110 dólares o barril, 110 dólares o petróleo Brent, utilizado como referencial pela Petrobras, é evidente que haveria uma demanda maior também por parte de empresas que necessitam de petróleo, que o Brasil poderia exportar agora a um custo mais elevado. E essa arrecadação, Uribe e Tainá, também depende da manutenção desse patamar bastante elevado, o que, na verdade, a gente tem acompanhado, um nível de volatilidade muito significativo. Então, é muito difícil para que o governo consiga fazer qualquer tipo de previsão acertada, com acurácia, acerca do montante que vai ser arrecadado pelo governo, fora esse temor de criação de distorções no mercado. Inclusive, a editoria de economia, o pessoal do CNN Money, preparou uma arte para a gente entender esse pacote de medidas. Lá em março, em 12 de março, essa primeira MP criou uma subvenção de 32 centavos o litro do diesel, com a desoneração do PIS/COFINS no mesmo valor. Só que o problema foi o seguinte, que as 3 grandes distribuidoras de combustível no Brasil, a Vibra, a Ipiranga e a Raízen, não aderiram a essa política. Então ela teve um impacto muito tímido. Logo em seguida, a Vitória Queiroz trazia para a gente essa medida provisória para mitigar os impactos sobre essa alta do petróleo, em torno dessa alta do petróleo, principalmente com essa subvenção de 60 centavos pagos pela União e pagos os outros 60 centavos pelos estados, pode fragilizar bastante a conta dos estados. Por mais que não saia diretamente do caixa dos entes federativos, a gente tem uma perspectiva de uma ausência de qualquer tipo de repasse por parte do governo federal a esses estados, fora, como trazia a Natália Loxen para a gente, esse subsídio de R$ 850 por tonelada do GLP importado para equiparar o preço do produto nacional, de novo, o que poderia também criar algum tipo de distorção nesse mercado, e a oferta de linhas de crédito do BNDES, via Fundo Nacional da Aviação Civil, para as empresas aéreas de até 8 bilhões e meio de reais, mais 1 bilhão de reais para a capital de giro dessas empresas. Então, há uma série de medidas anunciadas que criam exatamente essa perspectiva negativa acerca de uma possibilidade de uma distorção. Evidentemente, Uribe, você falou que era ano eleitoral, claro que os governadores também estão preocupados com o impacto de uma possível alta, uma alta, na verdade, que a gente já tem vivido, um possível impacto nas eleições dessa alta dos combustíveis, porque a gente lembra, Tainá e Uribe, o preço do diesel, fora, claro, o impacto direto que vai ter no custo das empresas de logística, dada essa necessidade e essa premência do modal rodoviário como o principal meio de transporte de produtos aqui no Brasil, a gente tem uma contaminação da cadeia produtiva como um todo, com esses custos, evidentemente, chegando ao bolso do consumidor, por meio de produtos, alimentos, o próprio combustível. Então, o governo se preocupa bastante com isso. O que acende também um outro alerta sobre o que vai fazer o Banco Central. Tínhamos, em janeiro, uma perspectiva trazida pelo próprio Comitê de Política Monetária de um início de um ciclo de cortes mais robusto. Agora, o mercado já está precificando uma inflação que pode, inclusive, superar o teto da meta de 4,5%.
vai superar em muito o centro da meta de 3% perseguido pelo Banco Central, o que deve provocar também uma manutenção, uma premência de um cenário de juros mais elevados por um período mais prolongado por parte do Banco Central.